Boa Nova de volta e trazendo aí a parte 2 da entrevista que Eliette Ribeiro fez com a doutora Conceição Aparecida de Matos, para a gente saber mais aí, né, sobre alcoolismo, gestação e tudo o que envolve esse tema. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, confira. Entrevista com Eliette Ribeiro. Doutora, a senhora comenta aí dos malefícios causados aí na criança, né, com relação às mães que fazem uso do álcool durante a gestação. Esses malefícios, doutora, é só perceptível no momento do nascimento da criança ou esses comprometimentos já aparecem aí durante a ultrassonografia? E quais são as sequelas aí para o futuro dessas crianças? Então, os efeitos do álcool não é assim uma questão de tudo ou nada. Eles podem aparecer já no recém-nascido e constituindo a forma mais grave da doença, que é a síndrome alcoólica fetal. Ou eles podem estar aparecendo mais tardiamente na vida da criança e são conhecidos como o espectro dos distúrbios ligados ao álcool, a exposição pré-natal ao álcool. E esses distúrbios, quer sejam eles da forma mais grave ou da forma menos aparente, eles duram a vida inteira, principalmente porque o sistema nervoso central é muito atingido. Então, se a criança não tem as malformações que são visíveis no recém-nascido, elas poderão apresentar mais tarde na vida escolar, elas não vão bem na escola, elas têm dificuldade de linguagem, principalmente de matemática. E nos jovens adolescentes, podem ser crianças, adolescentes assim, rebeldes, com problemas com a lei, que se tornam eles mesmos viciados no álcool ou em outras drogas ilícitas. E no adulto, então, eles têm problemas psiquiátricos, sendo que a vida média de uma pessoa gravemente afetada está em torno de 34 anos. E, doutora Conceição, para finalizarmos, qual o conselho que a senhora daria para as mães que, de repente, estão na audiência e que fazem uso, assim, indiscriminado do álcool, embora não necessariamente o excesso, mas que haja mesmo a ausência do consumo de álcool durante a gravidez? Então, o conselho básico é tolerância zero de álcool na gravidez. Ou seja, se beber, não engravide. Se engravidar, não beba. Eliette Ribeiro, para o Manhã Boa Nova. Eliette Ribeiro trazendo as suas informações aqui no Manhã Boa Nova, e você pode participar, já participe aí se você ainda não participou, da campanha Espiritoteca. São dezenas de livros, vários livros aí já reservados para entrega. Nós temos os padrinhos, o William Sanches, João Lourenço, Adão Nonato, Franklin Félix, também a madrinha Delmar Franco, que vão fazer essa ação aí de entregar essas páginas de luz para as pessoas em vários locais, como o Hospital do Mandaqui, o Centro Espírita Célia Barreto, o Hospital da Criança e do Adolescente, entre outros aí vários lugares de São Paulo, Guarulhos e Sorocaba também. A Fundação Espírita André Luiz abriu mão dos lucros destes livros e tem colocado toda a sua força de ação para que a campanha possa iluminar cada vez mais mentes. E para participar é muito fácil, só você acessar o site mundomaior.com.br ou você pode ligar para 0 operadora 11 4966 5775 e a partir de R$12 você já pode contribuir com um livro. Você já vai participar da Espiritoteca para levar essas páginas de luz para essas pessoas, uma ação tão importante, né? Participe dessa campanha, tá? Quais são os livros que vocês recomendam sobre dependência química? Pode ser espírita e não espírita também, Deise. Então, nós temos uma biblioteca, né, muito grande, aí, extensa, de autores fidedignos, né? Porque quando a gente vai estudar, vai ler alguma coisa a respeito de drogas, álcool, vício, alguma coisa assim, nós temos na doutrina muito subsídio. Fala sobre a pluralidade das existências, então a gente sabe que
a gente fez alguma coisinha errada aí no passado. De acordo com as nossas tendências, é o que você vai ter que trabalhar nessa encarnação. E você chega numa livraria espírita, alguma coisa assim, numa biblioteca mesmo, né? Numa casa espírita, alguma coisa, as pessoas não indicam logo de cara a codificação. Elas vão, olha, sabe o livro Nos Domínios da Mediunidade? Excelente. É excelente. Não estou falando mal do livro, muito pelo contrário. Ivone do Amaral Pereira, o que você pega de informações dela é, assim, um espetáculo. Mas o que nós temos que indicar como espíritas, realmente militantes na causa espírita, vamos estudar direitinho a codificação e entendermos o porquê das coisas, tanto na parte mediúnica, no Livro dos Espíritos, quantas e quantas perguntas e respostas que nós temos, e a pluralidade das existências, Livro dos Espíritos, pergunta 222, tem páginas e páginas aí que vão mostrar aonde realmente nós estamos falhamos e falhando na parte de obsessão. Gente, é bastante importante nós termos essa condição de sermos os divulgadores da doutrina dos espíritos. Então, tem um livro que se chama A Obsessão, do Kardec, que muitos espíritas não sabem nem que existe. Verdade. Com certeza. Então, chegarmos assim e falar, olha, como é que você está de filtro? Como você está, né, com seus estudos da doutrina dos espíritos? São 5 obras básicas, mais o que é o espiritismo. Nós temos obras póstumas também, que é como o pessoal fala, um testamento, né, de Kardec, que foi colocado aí na mídia 22 anos depois do desencarne do Kardec, né? Então, nós temos livros bastante importantes que nos dá livros assim psicografados do Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, Dramas da Obsessão. Que mais, Adriana? Eu gosto muito de trabalhar nessa questão dos vícios, né, com a questão família, né? Então, eu já recomendo aquele SOS Família. Sim. Para começar a trabalhar essa questão da consciência familiar que reuniu todos esses seres, uns com os problemas, outros com menores problemas. Eu recomendo também alguns conhecidos como Um Roqueiro no Além. Eu gosto dele porque mostra ali a vivência de alguém muito conhecido entre nós e que, decorrente dos seus excessos, né, acabou numa proposta de desencarne muito anterior ao que foi feito para a sua vida. Aí, o que se desenrola no além-túmulo? Eu cito André Luiz também, porque sim, nosso lar, você tem o próprio André Luiz, decorrente da excessos também, né, que também desencadeou o seu desencarne, a sua vivência no umbral. Então, assim, eu gosto de citar coisas fáceis de digerir, Isso. né, e, ao mesmo tempo, enfatizar muitos livros que tragam essa questão da família, para que as pessoas entendam esse comprometimento familiar que está reunindo a todos, alguns com a problemática da doença do vício, a doença espiritual do vício, que eu falo, que tudo que aporta na matéria está no espírito, né? Isso. E entre outros, eu procuro seguir essa linha, além da codificação, que aí a codificação eu gosto quando a pessoa chega nesse nível de problema. Evangelho, né? Evangelho, eu falo, até dou, deixo lá na casa alguns para dar já, porque se a pessoa não puder comprar, eu falo, já leva, por favor, lê. Começa daí, tem que haver uma consciência, renovação moral. É verdade. E você falou de obsessão, né, Deise? O dependente químico, ele sofre influências espirituais, e como que isso acontece? Só um pouquinho. Quase nada, né, Adriana? Só um pouquinho. Pois é. E principalmente aquele que dá essa vazão, né? E tiver uma sensibilidade mediúnica, porque assim, como falei anteriormente, todos somos mais ou menos médiuns, mas tem
pessoas que têm uma sensibilidade maior. E aquele médium, isso é, aquela pessoa que é mais sensível, porque o médium é mais sensível, ponto. Ele tem que ser, é na constituição física dele e espiritual, ele vem numa condição mais sensível. Então, você vê que o médium é fácil, às vezes, de se melindrar. É 2 palitos, como a gente brinca, né, Adriana? Se melindra fácil. Então, com uma coisa assim que parece ser tão corriqueira, aquela pessoa se melindrou a mais. Nós achamos, puxa, não está over isso aí? Sim. Por quê? Vamos ver. Aquela pessoa é médium, ela está com uma sensibilidade maior e ela acaba vivenciando aquele fato over. E aí, na parte da bebida, se a pessoa está nessa sensibilidade maior, isso é, tem um campo perispiritual, numa abrangência de entrar numa sintonia mental, né, física até, muitas vezes, porque pode causar uma coisa que, aspas, parênteses, a gente ouve falar a respeito de epilepsia, que é um problema de obsessão. Não. Porque a pessoa se sentiu mal, caiu, darará, e é um problema de obsessão. E a gente vê, trazendo isso para o dia a dia, vamos trazer a parte agora do alcoólico, né? Ele abre um campo maior, sim, na parte perispiritual, na parte física, porque ele está transmitindo isso através de vários centros de força que existem no nosso corpo, né? Cada poro aí, perispiritual, físico, e ele abordando essa problemática, ela deixando-se envolver com o álcool, com certeza, algum outro espírito que tenha essa necessidade, porque é uma necessidade fisiológica, sim, desencarnou, não vai ter mais essa necessidade. Mas na parte perispiritual, ele está muito mais ligado à carne do que ao espírito. Então, ele sente sede, que a gente vê no nosso lar, a Adriana falou, né? Sente vontade de beber. Então, e como que ele vai beber? Quando ele desencarna, ele não tem essa vontade? Quando ele desencarna, ele continua com a mesma vontade. E aí, como é que ele vai beber? Como é que ele vai ingerir o álcool, fumo ou qualquer outra droga? Exalando, né? Então, ele vai... A pessoa que bebe, a pessoa que se droga, qualquer outro vício, ela exala esses fluidos materiais. Não é que é espiritual só, não. Ela exala esses fluidos materiais e aquele espírito está necessitando desses fluidos materiais. E aí ele vai até influenciar. Se a pessoa tem uma vontade, uma predisposição... no livro do André Luiz, ele fala muito bem, a pessoa chega, está assistindo uma televisão, aí fala assim, nossa, acho que eu vou tomar alguma coisa, mas ela não estava pensando em beber, não é dia, entre aspas, de beber, porque muita gente deixa o final de semana e tal, mas é só hoje. Não, é só nesse momento aí, me dá uma vontade de tomar alguma coisa aí, pega e abre. E a pessoa tem o costume de fazer isso de final de semana, mas não se vê interferida pela espiritualidade inferior. Foi, com toda certeza, uma influenciação. Então, nós que sabemos a respeito da mediunidade, que você está no meium, eu brinco, o médium está no meium, né? Ele realmente se deixa levar por essa influenciação, tanto para o bem como para o mal. Somos presas fáceis. Somos presas fáceis. Então, por isso, é o que a Adriana falou, precisamos nos conhecer, né, Adriana? Eu diria assim, somos presas fáceis, mas também tem outro lado dessa história. Nós temos mais propriedade para quebrar um comportamento, um impulso, do que o desencarnado. Então, eu falo assim, o desencarnado, ele está num período de vivência de tudo aquilo que ele tinha como base das suas experiências,
e é uma atração involuntária, tanto que Kardec diz que é como um imã. Então, nós, de alguma forma, somos esse imã atraindo esses desencarnados em igual sintonia. Nós temos a condição do livre-arbítrio e da decisão de, não vou beber, não. Mas eles não. Eles vêm, porque nós estamos atraindo. Então, eu falo que muitas vezes nós devemos libertá-los. Quando eu falo em obsessão, eu falo assim, você tem que se transformar para libertar essas almas adoentadas. Né? Nós sempre vemos a questão do obsessor como o que está nos prejudicando, mas se nós temos esse poder de decisão e não usamos, nós estamos prejudicando eles. Porque eles estão meio que numa faixa até inconsciente. É um processo contínuo, demora para eles, muitas vezes, terem um lapso de consciência. Vê André Luiz, que raramente pensava alguma coisa naqueles 8 anos que estava ali, naquela condição umbralina. Sim. E assim é também com eles. Eles se aprendem no nosso campo, porque o imã, como Kardec colocou, como se fosse um imã, e nós temos essa condição de decisão, de tomar... Porque quem está na matéria está num processo evolutivo muito grande. É na matéria que nós evoluímos. Então, precisa realmente desse estágio aqui para que nós ganhemos passos na nossa evolução. Do outro lado, a grande maioria sai da matéria, fica nessa condição sem consciência, perturbação, atraída pelos mesmos sintomas que outras pessoas têm, iguais, mas como um imã. Tanto que muitas vezes no atendimento espiritual a gente percebe que o espírito se fala assim, você está com ele por quê? Quem é ele, né? Ele nem tem noção, né? Tá naquela atração. Então, por isso que eu falo que aquele que bebe, ele tem a primeira responsabilidade de tomar uma decisão sólida, né? Para que liberte essas almas doentias que precisam evoluir tanto quanto ele. Então, é importante também sabermos as causas de tudo isso, do alcoolismo também, né, Adriana? É importante saber as causas. E são todas elas unidas, a social, a familiar, aquela que está no seu subconsciente, a forma como você foi apresentada à bebida no decorrer da tua vida, a depressão que você muitas vezes carrega, que te remete a essa postura de beber em demasia. Então, são todos os aspectos que você vai ter que ir buscando, não é só uma, é um conjunto, né? E aí você tem no final o ser... a genética vem preparada para esse contexto, no plano espiritual das encarnações, para que você possa realmente driblar a sua genética, mas tem o espírito de várias encarnações trazendo recorrências de posturas, né? Isso aí, quanto maior nossa consciência, maior o nosso livre-arbítrio. A consciência realmente vem para isso. Então, eu sei que é aquele negócio que eu estava falando a respeito da doutrina. Nós que sabemos, nós que conhecemos e estudamos, a nossa consciência tem que ser maior. Não podemos sair e falar assim, não, agora eu não tenho consciência. Como assim? Agora eu não quero. Não dá para usar essa desculpa não mais. Dá mais, né? Como eu brinco, não dá para você alegar ignorância, né? Olha, estou alegando insanidade temporária. Não dá, você sabia. É verdade. Já estamos quase encerrando o programa. Terça-feira de carnaval, o que você vai fazer agora de bom aí nessa terça, depois do programa, Deise? Rasgar a fantasia. Me jogar. Vou rasgar minha fantasia. Ai, meu Deus do céu. Eu lembrei enquanto a gente estava falando a respeito de carnaval, eu lembrei da música do Caetano Veloso, né? Qual? Que ele fala assim, que atrás daquele bloco só não vai quem já morreu. Será? Não é bem isso. Vai muitos que já morreram, aliás, um grande número. Então, vamos pensar no bloco que a gente vai seguir, né, gente? É legal, é divertido, mas o excesso, a bebida, o vício, não é bom, ponto. Então, quer brincar? Brinca, mas não entra nesse bloco do que só quem não vai, quem já morreu mesmo. E você, Adriana? Bom, nesse exato momento do programa, eu vou estar correndo lá na Estrada Velha, lá no Caminho de Sal,
fazendo meus 21 quilômetros. Eu tenho certeza que o obsessor não tem muita disposição para correr atrás. Vai correr atrás da Adriana lá. Não, eu me livro das obsessões assim. Eles não aguentam correr, então eles devem ficar esperando eu voltar, né? Não, mas esperam. Tá certo. Então, boa terça-feira aí pra vocês. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a você, Vanessa. Minha ida lá aqui. Igualmente. Ela e o Cláudio Palermo realmente são duas pessoas muito queridas. Com certeza. Você também. Obrigada, Adriana. Obrigada pela oportunidade e até a próxima semana. Né? Isso aí. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Até amanhã. Você ouviu Manhã Boa Nova.